Bom, hoje a gente vai para a aula mais importante do método VPI. O que eu digo que é a aula mais importante? Basicamente, foi essa etapa que fez toda essa metodologia ser o que é hoje e o que irá de ser, tá? Porque foi um momento, um ponto de inflexão na minha vida pessoal e profissional, onde eu comecei a visualizar outras questões em relação a o que é marketing digital. Então, aqui a gente tem diversos profissionais, desde social media, gestor de tráfego, a profissionais autônomos, advogados, psicólogos, e eu atendia, né, muitos profissionais de diversos nichos, diversas áreas, né? Eu nunca nichei especificamente. Lógico que quando tinha algo que não era muito bem um assunto que eu não entendia, que eu não dominava e que eu nem conseguia dialogar, né? Eu preferia não pegar esse tipo de serviço, porque eu sempre parti da premissa que devemos falar e nos comunicar com aquela pessoa, com aquele nicho, que é algo que a gente vive, que é algo que a gente conhece. Porque a partir do momento que você vive aquilo dali, tua linguagem ela se torna muito mais natural. E era essa naturalidade que eu buscava na hora de criar um planejamento estratégico para esses clientes. E na hora que isso acontecia, eu esbarrava muito na questão da linha editorial. A linha editorial, para muita gente, pode ser até uma certa facilidade sobre falar o que é linha editorial, mas eu sempre vi muito expert do mercado falando de linha editorial de uma maneira, como que eu posso dizer, muito amarradinhas, sabe? Assim, parecia sempre que você falava muito, ao mesmo tempo não falava nada. Porque não era algo tão simples assim de entender, né? A linha editorial é o quê? É tudo aquilo que eu falo, beleza. Só que sobre tudo que você fala, você pode falar de muita coisa. Como que eu separo, né, a minha linha editorial? Como que eu separo tudo aquilo que eu vou falar, que eu vou me comunicar? E aquilo era uma dor não só para mim, né, já formado em publicidade, já com 3 anos de mercado digital, como para os clientes, como para as outras pessoas, né? E aquilo ali existia muito, porque por vários momentos em que, no momento ali de mentoria, de consultoria, né, eu passava para a pessoa o que era a linha editorial, conteúdo topo, meio, fundo de funil. Então, eu falava, o conteúdo topo de funil é aquele conteúdo que você vai usar para poder atrair novas pessoas, e aí o conteúdo meio de funil é aquele que você vai fazer a consideração, e o conteúdo de fundo de funil já é o conteúdo mais de venda. E aí sempre o cliente ele ficava assim, aham, entendi. Ah, tá. Compreendeu? Não, compreendi. Pode seguir. E lógico que ele não estava compreendendo nada. Porque se era complexo para mim, já que sou profissional de marketing, você imagina para a pessoa que não entende, né, bulufas daquilo ali e está a fim de aprender, né? Porque ela quer pegar aquilo dali e construir negócios online, né? Ela quer melhorar o perfil do Instagram dela, ela quer melhorar as suas vendas. E aí eu esbarrava muito nessa questão, porque eu ficava pensando muito, eu falei, cara, isso aqui não está fácil de compreender. E se não está fácil de compreender, vai ser ainda mais difícil executar. Como é que eu posso mudar esse jogo? E aí, eis que veio a questão do Canvas PDS, que foi o olhar muito mais para o humano, sabe? Esse olhar em que eu tive de enxergar mais o humano, né, como um todo, me fez entender que marketing não é apertar botão. Marketing não é a estratégiazinha, o hackzinho, sabe? Eu ganho 10 mil seguidores fazendo isso, aquilo, aquilo lá. A gente precisa entender muito sobre o humano. A gente precisa muito sobre qual é o desejo do humano. Quando a gente entende isso, a gente facilita, né, as coisas. A gente cria uma identidade e uma simbiose, uma conexão com aquela pessoa dali. Então, o que é o Canvas PDS? Né? O que é? Eu estou com o modelo aqui, que é o Canvas PDS preenchido manualmente. Né? Então, a gente tem aqui, ó, o modelo é esse aqui. A gente pode utilizar ele digitalmente ou manualmente. Né? Vocês têm PDF ele ali, esse aqui é no papel A3, se eu não me engano. Acho que é.
tá? E aí está aqui preenchido manualmente certinho, tá? O que é o Canvas PDS? Vou explicar aqui para vocês, tá? Na hora que eu olhei mais para o humano, né, e aí eu fui estudar, eu gosto muito de estudar sobre psicologia, sobre mentalidade, e tem uma teoria que eu sempre achei muito interessante, que é a teoria de Maslow. A gente vai ter uma aula aqui sobre a pirâmide de Maslow, a gente vai pegar cada etapa ali de necessidade e falar um pouco mais sobre ela. Mas por que que Maslow criava essa identificação comigo? Porque eu achava muito interessante o fato de termos necessidades a serem preenchidas para podermos estar alcançando, né, voos maiores, né, alcançando as outras etapas. É como subir, de fato, uma escada. E, basicamente, né, o que é que constitui a pirâmide de Maslow? É a necessidade básica. Né? O que é necessidade básica? É respirar, é comer, beber água, é transar, sabe, tudo isso que o humano precisa para poder sobreviver. A gente precisa dessas necessidades para sobreviver. E a segunda necessidade, que para mim é a mais importante, né, e não à toa também é a mais importante para Maslow, porque é a necessidade de segurança. E por que a necessidade da segurança é mais importante? Não há nada que o humano faça que ele não se sinta seguro, tá? E que eu diga totalmente seguro. Ah, eu vou pular de um bungee jump, por exemplo, né? A pessoa tem medo de pular, mas se ela está com todos os equipamentos, se ela está com tudo aquilo ali, a decisão dela pular parte de uma necessidade de segurança preenchida. Eu entendi que, pô, estou com equipamento, então estou seguro, eu tenho um instrutor, então tem alguém ali embaixo para poder desamarrar. O medo que ela tem é o medo de altura, é a incerteza, né, do que pode acontecer, mas se ela toma a decisão de ir, é porque ela se sente preenchidamente segura. E quando a gente fala disso no marketing, quando a gente fala disso numa venda, eu sempre trago o exemplo de que nós não damos nosso dinheiro se a gente não se sentir seguro de algo. Se você comprou um curso online, se você comprou aqui o método VPI Class, é porque de alguma forma eu preenchi a tua necessidade de segurança. É porque de alguma forma eu consegui me conectar com você a partir de copies, a partir de demonstrações que possam preencher a tua necessidade de segurança. Depois dessa necessidade de segurança, a gente tem a necessidade social, que é o quê? A necessidade de você criar conexões, a necessidade do pertencimento. Na aula de pertencimento, né, fala sobre isso. Essa necessidade social, a gente, né, cria isso, a gente precisa criar conexões, a gente precisa pertencer a algum grupo, a gente precisa criar esses elos, tá? Só que a gente também só cria essas conexões a partir do momento que você se sente seguro com aquela pessoa, né? Então, por exemplo, você vai namorar alguém, né? Você não pede em namoro assim do nada, ah, quero namorar com você. Tem os emocionados? Tem. Mas de alguma forma ela se sentiu segura de fazer aquilo dali, porque se ela não se sentisse segura, ela não ia pedir, né, essa pessoa em namoro. O mesmo acontece com um amigo, né? Você não faz uma amizade do nada, de alguma forma você se sentiu ali com as suas necessidades preenchidas. E após isso a gente tem a necessidade de estima, né? Que é a necessidade que você tem de poder elevar a sua estima, de se sentir bem, de você poder se olhar no espelho e se sentir bem, pô, acordei bem hoje, cara, pô, li um livro aqui, tá? Hoje eu estou bem, estou com a estima elevada, né? Então isso também é uma necessidade. Por exemplo, se a gente for falar de academia, né? Nicho fitness, cara, necessidade de segurança, né? A básica eu nem conto porque a básica é a básica, a gente precisa da básica para qualquer coisa. Mas a necessidade de segurança, por exemplo, e a estima, ela é muito preenchida, né, na academia. Por quê? Cara, você vai estar elevando a tua segurança a ponto de, pô, estou me sentindo bem, estou seguro comigo mesmo, né? Eu estou ali, pô, legal. E aí a tua necessidade de estima ele eleva, porque, pô, tô com um shapezão maneiro, sabe? Tô com um corpo bonito, então eu posso ir pra praia, tirar a camisa, porque eu me sinto seguro de tirar a camisa, porque eu sei que as pessoas não vão me olhar torto, e ao mesmo tempo eu estou me sentindo bem, estou me sentindo bonito, estou me sentindo bonita, então eu posso ficar aqui na praia, né? Tirar a camisa, ficar de biquíni, porque eu tô com essa necessidade preenchida, né? Então, essa é uma necessidade que o ser humano precisa, e acima disso está a autorrealização. E Maslow conclui que a necessidade de autorrealização ela é
uma das mais difíceis até você preencher, porque a partir para você se sentir autorrealizado, você precisa chegar muito nessas etapas, tá? E aí foi refletindo sobre isso, né, sobre a pirâmide de Maslow, também bebi muito da fonte de Freud, também de Jung, que eu falei, cara, não é sobre topo, meio e fundo de funil. Não é isso, sabe? É algo muito maior, que é o quê? Que é o ser humano. Pensa agora com você, de alguma maneira, quando você consome um conteúdo profissional, você está em busca de resolver alguma coisa. Por que que eu sigo, por exemplo, Paulo Cuenca, né? Que é um cara que eu tenho muito como referência. Cara, ali por diversas vezes ele aborda alguns problemas que eu tenho, ele constrói, consegue me conectar com a dor que ele demonstra a partir desse problema e ele me manda a solução. E aí eu falei, cara, eu vou conseguir criar melhores conteúdos e criar uma linha editorial a partir do momento que eu entender qual é o problema que meu público-alvo tem. Desse problema, quais são as dores emocionais, aquela dor mais profunda, e nessa hora você não tem que ter nenhum tipo de censura, é realmente você pegar pesado com essas dores para entender, tá? Tô falando para tu chegar a xingar ninguém, não, tô falando para você entender. E quais são as soluções que essa pessoa quer? Quais são as soluções rápidas? O que que ela almeja para poder solucionar rapidamente essas dores? Sacou? Então, por exemplo, pô, se eu tô com um copo aqui, esse copo caiu e quebrou. Cara, qual o problema que eu tenho? Pô, o copo quebrado. E aí, porra, o copo quebrou, cara, foi vidro para tudo que é lado, derrubou Coca-Cola, manchou o chão inteiro. Quais são as dores que isso me traz? Cara, eu fico puto, porra, eu tô pé da vida, cara, merda que eu fiz. E aí isso revolta, e aí, pô, eu tô atrasado com o meu compromisso, então eu preciso acelerar. Então, quer dizer, já cria aquela dor da ansiedade, né, de ter que resolver uma coisa rápida. E aí, qual é a solução que eu preciso? Cara, a solução que eu preciso para poder solucionar isso rápido é o quê? Pegar um pano ali, pegar um papel e limpar isso aqui rapidinho e tá feito. Observem o nicho de vocês. Observem quais são os problemas que o público de vocês tem. Quais são as dores mais íntimas que esse problema gera? E quais são as soluções que o seu público quer? Quais são as soluções que as pessoas estão esperando que você solucione? Sacou? Então, vamos identificar aqui rapidamente, meu Deus, S, é onde é aqui? O problema, tá? Identificando esse desafio do público com uma explicação um pouquinho mais detalhada. Qual é o conceito do problema? O problema é a situação ou desafio que seu público enfrenta. Por exemplo, para um público interessado em nicho fitness, o problema pode ser a falta de tempo para exercícios, né? Então, esse daí é um problema. Eu tenho a falta de tempo de poder ir para a academia, de poder fazer uma dieta, né? E aí, qual é a dor que emocionalmente eu me conecto a partir desse problema? O conceito de dor é o sentimento ou frustração associada ao problema. No exemplo fitness, a dor pode ser o sentimento de culpa por não se exercitar. Pô, não tenho tempo, mas, porra, cara, eu queria estar me exercitando e aí isso está atrapalhando na minha vida, sabe? Porque, porra, tô aqui, ó, cara, minha barriga cresceu, começa a me sentir inseguro, e aí isso começa a se conectar com vários tipos de dores emocionais. E aí entra a solução, que é a solução o quê? Que teu público-alvo quer. Qual é o conceito de solução? É como se o produto ou seu serviço resolve o problema que alivia a dor. E aí, qual é a solução que existe nesse caso do nicho fitness? Ele pode ser um programa de treino rápido e eficiente que você pode fazer na sua casa, por exemplo. Existe um aplicativo da Nike, que é o Nike Training, e ele tem ali diversos modelos de treino para você fazer em qualquer lugar da sua casa. Como que esse aplicativo ele foi montado? A partir do problema da dor e da solução. Um outro caso é o Uber, por exemplo. O Uber ele não é uma coisa que foi criada do zero. Os criadores do Uber começaram a olhar o táxi. Falaram, cara, táxi é um produto mais caro. Via de regra, motoristas de táxi são um pouco rude.
Os carros não são tão novinhos, tão bonitos, nem tão pouco tão cheiroso. Ou às vezes a pessoa se sente meio insegura de pegar um táxi. Bom, o que que eu posso, né? Como é que eu posso solucionar esse problema? Bom, eu identifiquei aqui, né, problemas. E aí, quais são as dores? Essa questão da insegurança, a questão de ser caro, a questão da pessoa, às vezes, não está com grana ali na hora para pagar. E qual é a solução? Cara, vamos criar um aplicativo para que você possa chamar um carro para te buscar na porta da sua casa. E esse carro ele tem que ser bonito, porque ele tem que ser a partir de tal ano. E esse carro ele tem que estar cheiroso. E ali bem no início, né, depois ficou meio merda, mas bem no início você entrava e aí tinha uma água, e aí tinha uma bala, e aí tinha um biscoito, ar-condicionado, né, ligado. Então, ou seja, os criadores do Uber solucionaram um problema quando eles viram a partir desse problema a dor que aquilo ali gerava. E aí eu entro com a solução e eu crio exatamente aquilo que o meu público-alvo quer. Exatamente aquilo que o meu público-alvo deseja. Quando eu penso dessa maneira, quando eu venho aqui e escrevo sobre isso dentro desse modelo aqui, eu não preciso do topo, meio e fundo de funil. Eu não preciso ficar batendo cabeça, sabe, sobre qual funil que é esse meu conteúdo aqui. Pô, vou criar um post aqui, marca, mas qual funil? Cara, não. O que eu preciso de fato entender é como o meu público-alvo, como aquele humano que eu quero me conectar, o que que eu posso fazer por ele, porque essa pessoa ela tem problemas, ela tem dores e ela precisa de soluções. Se você é a pessoa que pode solucionar esse problema, cara, esquece esse tipo de conteúdo de funil, começa a criar soluções para essas pessoas. E essas pessoas vão começar a olhar você como solucionador de problemas e de dores e vai ter você como autoridade. Percebe que é muito mais fácil quando a gente olha o humano e não fica olhando os modelinhos prontinhos? Tá? Olhou o humano, cara. Marketing é sobre humanidade. Próxima aula, a gente vai criar aqui modelos de conteúdos baseados em problema, dor, solução, utilizando o Canvas PDS. Essa construção de linha editorial, ela tem outros dois itens, tá? Que é tema e qual tipo de conteúdo eu posso criar. O tema, ele vem exatamente do que eu falo e quais temas tem dentro do meu nicho. E esse tema aqui eu vou descrevendo inúmeros temas. A partir desse tema, eu visualizo qual é o problema que as pessoas têm em relação a esse tema, quais são as dores que as pessoas têm em relação a esse tema, quais são as soluções que as pessoas querem a partir desse tema e qual tipo de conteúdo eu posso criar a partir desse tema. Beleza? Cara, espero vocês na próxima aula, espero vocês no próximo encontro, tá? E se preparem, que agora a coisa ficou séria, a brincadeira vai começar. Beijo.